Olá, meu nome é Lorena, eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe e eu contribuí com a gincana dos grupos de estudos na primeira rodada. Bom, então o caso ele se tratava de um canino, 5 anos de idade, e ao observar a lâmina a gente conseguia identificar então os túbulos seminíferos, se tratando então de um testículo. Quando a gente observava então essa lâmina, o que chamava mais atenção era o aumento da celularidade, com substituição inclusive dos túbulos seminíferos. E ao aproximar, a célula que estava ali predominando nesse processo são os neutrófilos. Então se tratava de um infiltrado inflamatório predominantemente neutrofílico, mas a gente também conseguia perceber algumas células mononucleares, como plasmócitos, linfócitos e alguns macrófagos. Então, a gente está aí falando de um processo inflamatório supurativo, uma orquite supurativa. Se a gente for pensar em causas, quais são as principais causas em cães de orquite? Então, nas causas via hematogênicas, a gente pode pensar em Brucella canis, Escherichia coli, Proteus, ou então a gente pode pensar em casos de traumatismos que também podem levar a um quadro inflamatório. Como consequência de um processo inflamatório, a gente tem que pensar principalmente nos processos degenerativos associados, particularmente pelo aumento de temperatura. Então, o aumento de temperatura é uma das principais causas de degeneração. E como que a gente pode observar esse processo de degeneração na lâmina? Então, o que a gente observa vai ser uma escassez de células germinativas, uma redução no número de espermatozoides maduros, além de vacuolização de algumas células, como célula de Sertoli, e células multinucleares intratubulares. Então, são as características que a gente observa nesse processo degenerativo. Além disso, outras consequências que a gente pode observar associado com o quadro de orquite. Esses animais, eles podem apresentar granulomas espermáticos. Então, esses granulomas, eles ocorrem a partir de uma obstrução do túbulo. Essa obstrução ela leva como consequência a um aumento da pressão e ruptura do túbulo, liberando então os espermatozoides, o que faz com que ocorra então como consequência esse processo granulomatoso associado. Uma outra consequência que a gente pode observar seria o edema também da bolsa escrotal, então o edema ali adjacente ao testículo. E esse edema ele vai fazer parte das alterações também hemodinâmicas que estão ali associadas. Quando a gente pensa num processo inflamatório agudo, né? Então a gente tem que observar ali os sinais cardinais da inflamação. Então, basicamente, se a gente fosse observar o animal vivo ou a macroscopia ali do tecido, a gente consegue perceber que aquele tecido ele vai estar aumentado de volume, hiperêmico. Nos animais vivos, a gente percebe ali um aumento de temperatura local, tá? Então, o que vai acontecer nesse processo? Então, um quadro inflamatório, ele vai levar a um aumento ali das arteríolas, e esse aumento de arteríolas vai trazer uma maior quantidade de sangue. Então, isso já leva, por si só, ao aumento da temperatura e também a hiperemia ali associada à cor mais avermelhada, o rubor que a gente vai observar nesse processo. E também vai ocorrer o quê? Um aumento de permeabilidade vascular, que vai fazer com que tenha uma exudação de células sanguíneas. Então, a gente pode observar ali as células inflamatórias saindo, as hemácias também podem sair associadas nesse processo, e uma transudação que vai ser responsável, então, pelas características macroscópicas de edema que a gente observa. E esse animal ele também pode apresentar um quadro de dor ali associado. Então, basicamente, são essas alterações hemodinâmicas que a gente consegue perceber associado com esse processo. E à medida que esse quadro ele tende a cronificar, então algumas dessas características elas vão reduzindo. E aí a gente observaria, então, o testículo, por exemplo, não teria esse aumento de volume, não teriam essas características de hiperemia. Então, todos esses fatores eles vão reduzindo à medida que o processo ele vai cronificando. Bom, espero que vocês tenham aproveitado o caso. O enfoque dele ele foi maior na patologia geral, já que se trata de um grupo de estudos.
Então a gente deu um enfoque maior nessa parte para que vocês conseguissem pesquisar mais, aproveitar um pouco mais o caso e principalmente aprender com ele, né? Que desperte essa curiosidade para vocês estarem